para que possamos sentir melhor, sentir Deus dentro da gente. Deus de amor e bondade, Jesus, irmão maior, anjos guardiões, querida espiritualidade de grande envergadura, os trabalhos que hoje ocorrem aqui, que todos receberam, estão recebendo, desde quando saíram de casa, conectado sempre pelo pensamento de amor e bondade ao Pai, porque tudo que a gente pede, o Pai nos dá e a gente recebe, sempre com alegria e com humildade. Jesus é o grande oleiro, o grande trabalhador, grande mestre da nossa vida, que possa sempre estar ao nosso lado para nos guiar, porque Ele é o guia e modelo de todos nós. Vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair tentação, mas livrai-nos do mal, Senhor. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Com esta oração, pedimos a permissão para dar por aberto a palestra da noite de hoje, dizendo que assim seja. E com vocês, hoje com nós, temos Tony Botega, Tony Botega, do Centro Espírita Allan Kardec. Que Jesus te abençoe. Obrigado. Boa noite, irmãos e irmãs. Obrigado pelo convite da casa, Dona Elza Laércio. O ano de 1994 foi um ano singular, peculiar, porque no Brasil, porque aconteceram dois fatos que marcaram aquele ano no nosso país. O primeiro foi um fato triste. No dia 1º de maio de 94, naquela curva lá em Imola, Tamborello, o nosso Ayrton Senna se choca com parede e vem a falecer. O Brasil ficou chocado, todos nós que estávamos naquele dia assistindo, sentimos a perda desse grande esportista, que era, na verdade, um grande herói já considerado no Brasil inteiro, né? E o povo, nas ruas, foi se despedir daquele féretro em São Paulo, milhares e milhares de pessoas nas ruas, a gente acompanhando pela televisão, o mundo inteiro sentiu a perda do nosso grande piloto. Mas a vida é assim, né? Altos e baixos. 2 meses e meio depois, está ali, 17 de julho de 94, naquele jogo fatídico do 0-0, sofredor, lá nos Estados Unidos, depois nos pênaltis do Brasil se tornava o primeiro país a ser tetracampeão.
E aí, tudo ao contrário, o povo foi para a rua festejar e a festa tomou conta do país todo. Mas 94 também foi um ano peculiar e marcante para mim pessoalmente. E por isso que eu gostaria de contar alguns detalhes do que aconteceu nesse ano também no âmbito pessoal. Nesse ano, minha mãe, ela estava passando por um problema de saúde que ninguém descobria. Ela estava muito fraca, debilitada, o corpo ia inchando cada vez mais, os médicos não descobriam a causa, exame nenhum descobria, até que no exame de biópsia no fígado descobriram que ela estava com uma cirrose hepática derivada da hepatite tipo C. E provavelmente que ela tinha contraído numa transfusão de sangue. Ela, 5, 6 anos antes daquela data, ela tinha feito uma cirurgia cardíaca em São Paulo e tomou um sangue, provavelmente não, certamente contaminado, e veio a contrair essa doença. Meu pai, então, levou ela imediatamente para São Paulo, para o Instituto do Fígado. E lá eles diagnosticaram que ela deveria ser preparada para um transplante o mais breve possível. Mas antes eles pediram que ela fosse se fortalecer no hospital antes para fazer os preparativos e tal. E aí ela foi para o Hospital Beneficência Portuguesa. O mesmo hospital que ela tinha feito a cirurgia cardíaca 5, 6 anos antes. E fazer um parênteses em relação a esse hospital, um dos maiores complexos médicos privados do país. Nele operava o famoso médico Euclides Zerbini, né? Aquele que foi o primeiro médico a fazer um transplante de coração no Brasil, lá em 1968. E a minha mãe, inclusive, foi operada pela equipe do Dr. Zerbini e tal. O problema é que quando ela fez a cirurgia e tomou esse sangue, ainda não tinha exames que detectavam a hepatite naquele momento. Infelizmente, ela contraiu a doença. Bom, chegando nesse hospital, o drama se ampliou. Ela foi fazer um exame e que precisava tomar um contraste, né? Aqueles líquidos para fazer exames especiais. E nesse exame ela teve 2 choques anafiláticos. E nesses choques, ela já comprometeu os rins. Ela teria que fazer hemodiálise o resto da vida. Mas isso não foi tudo. Eles foram colocar uma sonda para alimentação e medicação e furaram o pulmão. O pulmão se encheu de líquidos. E ela teve que ir para a UTI. Imediatamente, e passado alguns dias, aos 52 anos ela veio a desencarnar. Esse é o fato triste de 1994 da minha vida. Mas o mundo dá volta. Mas eu vou contar mais um pedaço dessa história agora, porque quando a minha mãe foi internada na UTI, meu pai me chamou para lá. Ele já estava lá com a minha irmã e pediu que fosse urgente porque a situação era grave. Antes de eu ir, tinha uma pessoa que trabalhava aqui comigo, ele era um consultor, ele era de Florianópolis e vinha para cá constantemente. Ele era espírita. E aí, ele falou assim para mim: você vai viajar, você está bem abalado, né, com essa situação.
Pega esse livrinho. Mais um. Pega esse livrinho aqui e dá uma lida nele. Eu era totalmente católico. E eu fui lendo esse livro no dia anterior da viagem, depois no outro dia, durante a viagem, eu fui lendo esse livro. E quando eu cheguei... Não, antes. Quando eu cheguei... Depois dessa? Não, foi... Na verdade, assim, quando eu cheguei na próximo slide, nessa página, nesse capítulo, a dor, a doença e o sofrimento, eu tive uma catarse. Algo aconteceu dentro de mim. Volta aquela imagem foi quando eu estava lendo. Olha a minha cara como ficou. Meu Deus, era isso. Eu comecei a compreender as coisas de uma maneira diferente. Esse capítulo explodiu a minha cabeça. E eu comecei a raciocinar diferente, pensar diferente. Resultado: acendeu alguma coisa dentro de mim naquele momento. Eu cheguei em São Paulo, diferente, transformado. Eu fui visitar a minha mãe na UTI lá do hospital. Cheguei lá, ela estava cheia de tubos, mas estava consciente. E aí, olhei a minha mãe, mas antes eu queria fazer um parêntese sobre a minha relação com ela, né? Para quase todas as pessoas, mãe é um ser especial, né? Eu não quero aqui dizer que a minha mãe é melhor do que qualquer outra. Mas você imagina uma pessoa meiga, carinhosa, calma. A gente sentava do lado dela no sofá, ela sempre vinha fazer um carinho. Era amiga. Então, dá para a gente entender um pouquinho a relação que eu tinha com ela, de respeito, de carinho, né? E quando eu cheguei e fui falar com ela na UTI, vendo aqueles tubos todos na sua boca, ela não conseguia falar, mas estava lúcida, os olhos abertos, arregalados quando me viu. E aí eu, diferente, transformado, olhei para ela e disse: calma, minha mãe, calma, confia em Deus. Ela regalou: confia que tudo vai ficar bem, Ele está no comando. E ela começou a soltar lágrimas em profusão. Eu a abracei fortemente, peguei na mão dela, beijei muito e disse: calma, que vai dar tudo certo. Eu estava num estado que eu nunca pensei que eu estaria, de energia, de tranquilidade, de força. A visita acabou, tinha tempo devido, e no dia seguinte ela melhorou bem. E aí meu pai falou: volta para Tubarão que eu vou ficar aqui com tua irmã, tá tudo bem, tal. É aquela velha história, né? Da melhora antes do dia fatídico. Aliás, quem viu o filme Nosso Lar agora, 2, tem uma cena em que o benfeitor Aniceto descreve essa cena da melhora, né?
Então, o fato feliz para mim em 94 foi a chegada no Espiritismo. Poxa, eu fui batizado, eu fui crismado, fiz primeira comunhão, estudei primário, ginásio, secundário, em colégios católicos, família toda católica. E eu estava absolutamente arrebatado por uma mensagem baseada num pequeno livrinho, do Jobel Sampaio Correia Cardoso, que era amigo desse meu amigo. Ele disse: "Ele é meu amigo de Florianópolis, ele que fez o livro e me deu." Eu lembro ainda que no velório da minha mãe, o meu estado era de completa tranquilidade e paz. Não houve sofrimento. Eu estava num estado de compreensão e não tinha desespero, não tinha revolta. Foi impressionante. Eu consegui, inclusive, consolar os familiares. Impressionante, não sei como, mas houve uma guinada a partir daquele momento na minha vida. Um sentimento de resignação, um sentimento de submissão a Deus, a algo superior que eu não compreendia naquele momento. Mais um. Interessante que foi há poucos dias, um mês atrás, mais ou menos, que eu me dei conta, meu Deus, já se passaram 30 anos. Nem fazia ideia, conta disso. Então eu pensei, poxa, o Laércio aqui do centro já estava me convidando para dar uma palestra há muito tempo, aqui. E eu estou sem dar palestra há mais de um ano, por outro fato que eu vou contar em outra oportunidade. Mas hoje é a primeira vez que estou dando palestra depois desse tempo todo, por esse outro fato, que eu não vou contar hoje, vai ficar para o próximo capítulo. E eu pensei, poxa, talvez seja interessante eu contar um pouco da minha trajetória, já que esse tempo todo, e possa servir de reflexão para aqueles que estão começando na jornada no Espiritismo, ou estão aquele momento de reflexão, de saber o caminho, ou possa ser apenas curiosidade para alguns, porque tem bastante coisa para contar ainda. Mas é uma história real, verdadeira, gente. Algum tempo depois do desencarne da minha mãe, um casal de amigos, o Marco, sobrinho do Olavo Falquete, o Marco Falquete, que é saudoso porque também já desencarnou muito jovem, né? E a esposa dele, a Gladys, num encontro social após todos aqueles fatos, eles sabendo do desencarne, mas eu contei da história do livro. E como eles eram espíritas e estavam participando do Centro Espírita Allan Kardec, que tinha começado há poucos anos, acho que uns 3, 4, 5 anos, não sei, eles me convidaram para ir numa reunião lá. Eu prontamente aceitei. Poxa, vamos lá. Então eu fui lá numa quinta-feira à noite, muito receoso, porque nunca tinha ido, né, numa reunião espírita, não sabia como é que era. Eu cheguei lá, me deparei com uma casinha de madeira, muito modesta, muito simples. Essa aqui da esquerda, inclusive, era a casa original. Eles compraram uma casa usada, assim, casa de madeira, e fizeram umas adaptações. Vocês observam que o terreno está todo limpo. Esse foi o primeiro momento. Ali na direita, a casinha de madeira está. Lá na direita, ao fundo, já tem a construção, uma das construções, as primeiras da Fundação Educacional Júnior de Ângeles. E à esquerda já começaram a construir o novo Centro Espírita Allan Kardec. Mas aquela casinha me impressionou num momento. Eu cheguei lá na reunião, o casal de amigos me recebeu de maneira cordial, me deixaram à vontade, né? Eu ouvi a palestra com bastante atenção
E depois veio o passe. E aí, como a casa era muito pequena, não tinha espaço para salas de passe. O passe era dado nas cadeiras mesmo. Os passistas vinham na frente das pessoas e iam dando passe. Mas, gente, eu senti uma energia tão boa, tão gostosa, eu fiquei tão à vontade. Eu gostei da simplicidade do local, do trabalho amoroso, da palestra instrutiva. E eu pensei comigo, me encontrei, finalmente. Aí a minha carinha, quando eu saí, foi assim, ó. Quando eu saí lá do Centro Espírita, feliz. Dali em diante eu comecei a participar das reuniões públicas, das quintas, e eu lia vorazmente obras doutrinárias, obras do Chico, do Divaldo, de outros médiuns, outros autores. E no início da jornada é aquele deslumbre, né? A gente sente um certo fascínio por estar conhecendo algo que realmente te preenche e é uma descoberta. E às vezes a gente fica meio chato, às vezes, porque você quer falar com muita gente e naquela época, amigos, familiares, né, o espiritismo há 30 anos é diferente de hoje, né? As pessoas tinham um certo receio, tem aquela desconfiança. Mas eu lembro que também comecei a participar de um grupo de estudos. E também o deslumbramento atrapalha, que às vezes aquela vontade de participar e lendo muito, você começa a atropelar até o instrutor, né? Tempos depois, anos depois, eu coordenei um grupo de estudos também. Quando eu vi aquele aluno deslumbrado, eu já sabia, olha aí, ó, como eu era aí. Então eu achava engraçado esse comportamento, né? Bom, eu pesquisava tudo, né? Desde as primeiras manifestações espíritas, com as irmãs Fox, né? Aqueles fenômenos de Hydesville, em 1848, para quem não sabe, esse foi o estopim dos primeiros fenômenos que foram se multiplicando até chegar na Europa e chegar até Paris e chamar a atenção do professor Rivaio, depois Allan Kardec, começar a estudar e chegar depois com todo o projeto, né, a consequência da codificação espírita, né? Inclusive, o mesmo diretor do filme Os Mensageiros, agora o Nosso Lar 2, né, o Wagner de Assis, acabou de filmar uma história lá nos Estados Unidos das irmãs Fox, e esse filme deve ser lançado no final do ano, início do ano que vem. Então, aqueles que não conhecem a história, é uma boa pedida. Mas também no começo a gente é muito afeito às questões do fenômeno, então eu li William Crookes, né, e as questões da materialização, das experiências que ele fez com o espírito Kate King. Também passei pelo Emanuel Swedenborg, o Mesmer, que eram autores que o Allan Kardec se interessava antes da doutrina espírita, né? São meio precursores, que trabalhavam com magnetismo, com outras áreas, que também é muito interessante. Mas o que mais me chamou a atenção foi ler a biografia da trajetória do mestre Allan Kardec. Eu fiquei maravilhado, impressionado com a sua trajetória. Principalmente pelo preparo intelectual e moral que ele teve. Ele chegou aos 9 anos nessa escola na Suíça, aqui em Yverdon. E ele teve toda a formação acadêmica, desde os 9 até a formatura, nessa escola, com esse mestre, Pestalozzi, que era um
tinha um método de ensino inovador na época, né? Mas a inteligência do jovem Rivaio, né? Ele era diferenciado. Ele já falava 6 idiomas e também fazia uma espécie de monitoramento, era monitor, ajudava os seus colegas, tal era o seu desempenho. Ele era quase um professor já para os colegas lá de Yverdon, né? E mais tarde, claro, foi para Paris, fundou uma escola e teve uma carreira de pedagogo emérito, que foi professor, escritor, e ainda contribuiu com várias obras didáticas que foram utilizadas muito tempo lá nas escolas francesas. E algo que pouca gente sabe sobre Kardec. Por um bom período, ele fez trabalhos de contabilidade para as empresas, para fazer um reforço no orçamento. Então, além dos conhecimentos científicos, técnicos, didáticos da matemática, ele ainda tinha conhecimento de contabilidade. Tal era a inteligência do nosso Rivaio Kardec, né? Muito acima da média a inteligência dele. No final, nos reunimos por um ano inteiro para preparar tal. E eu vibrei com a ideia, opa, vamos para Paris, quem sabe eu vou visitar algum lugar lá, né, do interesse do espiritismo. Mais um. E acabamos indo, chegamos lá, aquela festa toda e tal, mas nós tínhamos poucos dias ali em Paris e os amigos não queriam saber nada de espiritismo, porque não tem nada a ver, né? Só queriam saber de ir nos lugares turísticos. Como eu não ia sair sozinho para ir num lugar também num lugar que eu não conhecia, eu acabei não vendo nada e vim para casa frustrado. Fui para Paris, não vi nada dos lugares do Kardec, tem tantos lugares lá, né? Mas ia acontecer algo inusitado. 2 meses depois, surgiu uma oportunidade de voltar para a Europa. Na época, eu era diretor da Confederação Nacional dos Lojistas e uma empresa ia patrocinar a viagem de alguns diretores para visitar a Expo 98 em Lisboa e depois nós iríamos ainda a Paris visitar uma empresa de tecnologia. Não? E aí foi uma grande oportunidade, um milagre praticamente, porque eu jamais esperava isso. E aí fomos, e na comitiva, quando chegamos a Paris, tinha um colega de paulista, que ele também era espírita e tinha interesse em visitar alguns locais de interesse espírita, né? Então, numa tarde que a gente tinha livre, a gente saiu juntos para ir visitar. E aí, nós fomos nesse local, que é o Grand Palais. Grand Palais é uma estrutura que é uma espécie da época de shopping center, né? Mais acima ali, ó, aquela estrutura grande é o Museu do Louvre, né? E acima do museu, o Rio Sena e tal. Então é uma região bem central em Paris. O que esse prédio tem? Ele é todo em volta, são lojas assim, ó, todo em volta, é gigantesco. O que acontece é que numa dessas lojas, em 18 de abril de 1857, na livraria Danty, foi lançado o Livro dos Espíritos, que tinha aquela capinha ali, ó, Livre des Espíritos, foi lançado numa dessas lojas. Então a gente visitou lá. E também nessa estrutura, nesse Grand Palais, exatamente em abril de 58, um ano depois, Allan Kardec funda numa dessas lojas
a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. É como se fosse a sede do Espiritismo lá na cidade, né? Mas depois, nesse mesma tarde, nós pegamos o metrô e fomos visitar outro local muito interessante. É o cemitério Père Lachaise. Père Lachaise. É o cemitério onde está o túmulo de Allan Kardec. Essa aqui é a entrada do cemitério. Eu lembrei daquele do filme Nosso Lar 1, né? Aquela muralha do Nosso Lar é bem parecida. Mas esse cemitério é um cemitério gigantesco, é um cemitério mais visitado do mundo, né? É a área com maior quantidade de verde de Paris, 44 hectares, e tem ali o túmulo de Kardec em forma de dolmen druida. Por que druida? Um dos espíritos, quando Kardec começou a fazer codificação, recebia muitas comunicações. Um dos espíritos disse assim: você já foi em outra vida um sacerdote druida. Druida são povos antigos lá da Gália, da antiga França, né? E os druidas tinham esses tipos de construção nas áreas assim religiosas deles. Então foi construído em granito esse tipo de túmulo para ele. Vocês observem ali como tem flores do túmulo, né? Isso é em 98, certo? E aí eu pesquisando, esse artigo é um artigo de 2021. Quem escreveu foi esse Theodore Dalrymple. Ele é um britânico, jornalista e crítico cultural, que ele está radicado em Paris. Ele fez uma reportagem grande também sobre o cemitério. E ele fala assim, ó: túmulo no Père Lachaise, que é de longe o mais constantemente elaborado, adornado com flores, não é o de Balzac, de Chopin ou de Oscar Wilde. São figuras muito conhecidas do mundo. É de Polité, Léon, Denisard, Rivail mais conhecido como Allan Kardec. Até hoje, o túmulo de Kardec em Père Lachaise é um dos mais visitados. E ele, detalhe, ele está sempre florido, sempre com flores novas, desde aquela época, sempre. Bom, mas eu vou dar um salto, nós estamos em 98, vamos a 2007, dentro dessa narrativa aqui de locais de interesse do Espiritismo de Allan Kardec em Paris. Em 2007, eu tive a oportunidade de novamente ir visitar a capital francesa, dessa vez com a minha esposa. E aí sim eu consegui fazer um roteiro completo, visitar todos os locais outros locais que ele morou, que ele teve escola, enfim, aqueles locais onde houveram as primeiras manifestações. Foi bem interessante, né? E um lugar que realmente é muito importante para nós espíritas é esse lugar, a Passage Sainte-Anne, 59. Isso aqui é um porta-retrato que, inclusive, desde 2007, ele fica na minha cabeceira. Veja ali que a foto está um pouquinho prejudicada, já está meio velhinha, mas está lá. Esse local, Kardec viveu ali no apartamento, na entrada, tem uma escada no segundo andar. Ele viveu os últimos 12 anos dele. E ele faleceu em 31 de março de 1869. O interessante é que ele estava fazendo a mudança. Tudo já estava empacotado, encaixotado. Ele ia fazer a mudança para
um local especial que ele comprou nos arredores de Paris, a Vila de Segui, onde ele queria construir, inclusive, locais para receber espíritas do mundo inteiro, né? Assim, abrigos, tipo albergues, e também uma sede própria, definitiva para a Sociedade de Estudos Parisienses Espíritas, né? Então ele estava ali, se arrumando, quando chegou o rapaz do correio, que veio pegar algumas revistas espíritas para despachar, ele foi entregar, teve um mal súbito, ninguém sabe se foi um aneurisma ou um ataque cardíaco, ele teve morte fulminante, tombou na frente do rapaz e realmente faleceu. Então foi nesse local. E outra curiosidade que eu quero trazer é na seguinte, apenas curiosidade, né? Lá na rua, esse aqui é um mapa de Paris, ali na Rua Saint-Anne, 59, a distância até o Grand Palais, que era a sede da Sociedade de Paris, Sociedade Espírita de Estudos Parisienses, né? Era apenas 5 minutos caminhando, 350 metros ele estava ali na sede. Então, ele também morava bem numa região central, né? 1999, voltamos agora um pouquinho para trás. Outra grande emoção dentro dessa trajetória de 3 décadas foi que nesse ano de 99 eu participei de uma excursão com vários espíritas aqui da região da Amurel. A gente foi uma excursão de ônibus lá para Uberaba. Não sei se a senhora estava nessa, dona Elza. A dona Elza deve ter ido muitas vezes. Então, a gente foi num grupo grande aqui, várias cidades, pessoas daqui de Tubarão, de várias cidades, e a gente foi lá visitar. E pudemos visitar lá o Centro Espírita do Carlos Bacelli, que fazia psicografias ao vivo, e tinha outros centros de outros médios que eu nem lembro o nome agora. Mas também visitamos essa instituição chamada Hospital do Fogo Selvagem, em Pênfigo, né? E essa instituição é realmente muito interessante. A gente foi recebida por essa senhora ali, a dona Aparecida Conceição. Ela é a fundadora, mentora, fundadora, mantenedora dessa instituição. E o que é o fogo selvagem? É uma doença rara de pele, em que gera bolhas e elas estouram e o corpo fica como se fosse queimado, né? Ela era enfermeira no hospital lá de Uberaba e tinha dos pacientes que tinham essa doença lá, e o diretor do hospital disse: não vou ficar mais com eles, tenho medo de contaminar outros pacientes, e mandou tirar simplesmente os doentes de lá. A dona Aparecida se revoltou, não aceitou, ela foi demitida, e ela foi o seguinte, então ela abrigou esses doentes na sua casa por um tempo, e dali começou a fazer uma campanha, e foi indo e construiu uma grande instituição. Essa senhora nos recebeu e ficou horas e horas contando todas as suas histórias, trajetória, mostrou a instituição. Então foi uma visita realmente muito marcante para nós. E depois fomos visitar o grupo Espírita da Prece, local onde o Chico comparecia uma vez por semana. Ele já estava com a saúde um pouco debilitada, né? E filas imensas eram realizadas ali, e a gente foi pacientemente esperando a nossa vez, e conseguimos ali. E o Chico fazia questão de apertar a mão de todas as pessoas que o visitavam, né? E assim era uma emoção geral das pessoas, vendo aquela figura humilde, mas sábia, que estava ali se doando um pouco mais para aqueles que o buscavam.
2001. 2001 foi um ano também marcante, porque foi o início de uma trajetória numa instituição em que eu fui convidado pelo casal idealizador da instituição, da Fundação Joana de Ângeles, o Gianni e o Olávio. Me convidaram para participar da instituição naquele ano de 2001, né? E é uma alegria participar dessa obra, que é uma obra que foi idealizada, construída por um grupo de espíritas, né? Eminentemente espíritas. É uma casa hoje que atende 250 crianças, totalmente gratuitas, não é cobrado nada, e é dado assistência médica, odontológica, psicológica, alimentações, 5 alimentações por dia. É um trabalho realmente de excelência e de verdadeiro amor ao próximo. Então, aqueles irmãs espíritas que não conhecem a instituição deveriam conhecer para ver essa belíssima obra. E Centro Espírita Allan Kardec, que é a casa que até hoje participo, hoje no grupo mediúnico, no atendimento fraterno, nos passes, e posso dizer com todas as letras, meus irmãos e minhas irmãs, que a doutrina espírita mudou a minha vida, mudou para melhor. Eu sou uma pessoa, eu acho, muito melhor do que aquele jovem lá de 30 anos atrás, mais consciente das responsabilidades, mais consciente em relação ao destino, a minha responsabilidade em relação ao destino, e quanto à minha necessidade de lapidação do meu espírito, que ainda precisa de reajuste. E a doutrina espírita me proporcionou uma noção clara da crença em Deus, de Jesus como modelo e guia, da imortalidade da alma, da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados, da lei de ação e reação, da importância da prece como prática fundamental na sintonia com a espiritualidade e com o nosso Criador. E outro aspecto maravilhoso da doutrina espírita é o incentivo ao estudo permanente, como forma de aumento constante do conhecimento e do aprimoramento espiritual. Tem um senhor de 83 anos que estuda conosco até hoje. Há cerca de 3 semanas atrás, no final, ele é um dos mais assíduos. No final da reunião, ele levantou e disse assim: como é bom aprender. Eu digo: oh meu Deus, que exemplo. Então, com 83 anos, mais de 55 anos de espiritismo, ainda com fome de aprender, com vontade de se lapidar. É o seu Dalmer Cílio Soares, dona. Eu aprendi uma coisa importante também no espiritismo, que sou espírita, trabalho, estudo, isso não me livra dos meus compromissos, do meu karma, das minhas provas, dos meus débitos, não. Ele me proporciona, sim, uma consciência, uma resiliência maior em relação aos fatos difíceis e os meus débitos, as minhas necessidades de reajuste. Ele, sim, evita ou minimiza o nosso impacto nos problemas em relação à revolta, em relação à melancolia extrema, em relação à nossa dificuldade de perdoar e recomeçar. Claro que eu sei, nós devemos saber que temos muito ainda que aprender. E é por isso que eu faço esse relato hoje como um testemunho, uma forma ainda de agradecer
a doutrina espírita e também ao movimento espírita que me acolheu e me ensina muito até hoje. E eu só tenho que dizer que estou pronto, preparado para dar mais tantos anos aprendendo e servindo, tantos anos quantos o Senhor, nosso Deus, me permita, né, estar nessa jornada. E agradecer a vocês pela atenção e desejar uma ótima noite a todos. Muito obrigado. Convido os irmãos a fecharem seus olhos, quem tem o domínio das suas emoções, para nós entrar em oração, em prece a Jesus, aos amigos que estão ao ladinho da gente, que é o nosso anjo de guarda, e levar esse pensamento ao familiar que está em casa, que a hora é primordial, é essa hora. Deus Pai de bondade e justiça, rogo a Ti essas orações de amor e bondade. Nos abençoe, nos dê sempre esse bom pensamento de amor e bondade. Jesus, irmão maior, que Teus enviados, anjos, guardiões, de grande envergadura, neste momento, passe em cada cadeira, em cada lar levado pelo pensamento, deixando os medicamentos, a bioenergia curadora nesses momentos, levando até os hospitais, cama de enfermarias, os albergues, aqueles irmãos que estão encarcerados ou na rua, precisando de um socorro. Esta é a hora que os bons amigos espirituais levem a todos esses irmãos esta energia curadora que vem através do nosso irmão Jesus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado aos irmãos que aqui tiveram. Muito obrigado. Boa noite. Que assim seja.